Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quarta-feira, dia 6 de novembro, 30ª semana do Tempo Comum. Já estou aqui de volta ao nosso Brasil, aqui desse nosso estúdio, para poder meditar contigo a Palavra de Deus. Os dias que passei fora em peregrinação foram dias de muita espiritualidade, foi possível recarregar as forças e agora vamos juntos partilhar essas experiências também adquiridas lá no velho continente. Vamos iniciar então o nosso momento juntos, invocando a presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, nós estamos aqui dentro dessa temática do Evangelho de São Lucas, que nos apresenta hoje, e é muito caro a Lucas o tema da renúncia, ou seja, do estar disponível para as coisas de Deus sem que o coração esteja ligado a outras situações, pessoas, lugares, bens. Para Lucas, o seguimento de Cristo ele é exigente. E aquele que se dispõe a seguir o Senhor deve renunciar a tudo, inclusive a própria vida. Se nós tomarmos em consideração a vida dos apóstolos, nós vamos ver que estes homens renunciaram, inclusive, às suas próprias vidas. Renunciaram às suas famílias, seus negócios, sua terra, suas casas. Renunciaram a si mesmos e foram capazes de entregar a própria vida pelo Senhor e pelo Evangelho. Num tempo onde cada vez mais as pessoas estão apegadas às coisas, a lugares e às próprias pessoas que as circundam, como falar de renúncia e despojamento? Ora, Jesus é claríssimo. Ele diz que nós devemos, primeiramente, antes de nos aventurarmos neste caminho que conduz para o céu, no caminho da cruz, da renúncia, no caminho do sacrifício, nós devemos antes sentar, rezar, devemos nos colocar na presença de Deus e devemos nos perguntar se nós seremos capazes ou não de corresponder ao projeto de Deus. Porque, caríssimos, terá menos contas a prestar aquele que, não conhecendo a vontade de Deus, permaneceu na sua ignorância ou fez o mínimo, do que aquele que, sabendo das exigências, conhecendo a vontade de Deus, estando ciente dos compromissos que como cristão deveria assumir, assumi-los e não cumpri-los. Ora, aquele homem que quis construir uma torre, antes sentou-se e calculou se teria dinheiro suficiente para iniciar e concluir a obra. Eu não posso, no seguimento de Jesus, dar um passo e, na primeira dificuldade, já querer abandonar o barco.
Se eu estou disposto a chegar ao céu, se eu quero caminhar com o Senhor, se eu quero ser para o Senhor um verdadeiro discípulo, eu não posso me assustar diante das dificuldades do caminho. Não posso temer renunciar, se for necessário, a mim mesmo, aos meus pais, aos meus irmãos, aos meus bens, para seguir o Senhor. Se uma obra eu começo, esta mesma obra eu devo concluí-la. Porque Deus realizou a sua obra com perfeição, começo, meio e fim. Deus enviou Jesus para nós, para que Jesus pudesse, pelo seu Espírito, nos dar a graça de também nós sermos capazes de assumir sobre os nossos ombros a cruz de cada dia, estarmos atrás do Mestre e levarmos a nossa cruz até o alto do Calvário, onde lá, despojados de tudo que temos e somos, seremos crucificados, mortos para esta vida, mas vivificados novamente para a vida eterna. Então, caríssimos, a palavra de Deus hoje nos faz esse apelo. É preciso renunciar ao mundo, aos bens, às pessoas, a nós mesmos, se nós quisermos de fato entrar no reino dos céus. Mas por que essa renúncia total de tudo? Para que o nosso único bem, a nossa única segurança sejam o Senhor. Aquele que se desprende das coisas terrenas prende-se única e exclusivamente no Senhor. E a pergunta que eu te faço ao encerrarmos essa meditação: você está disposto a ter apenas a Deus como seu único bem, sua única rocha, seu único porto seguro, sua única fonte de alegria, de providência, seu único meio de sustento? Você está disposto a confiar tudo a Deus? Receba então a bênção neste dia. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.